pastor tem ministrou no domingo passado, né? Trouxe uma ministração falando sobre fé no culto passado. E eu acho que o momento que nós temos vivido agora, né, é um momento propício para a gente ouvir esse tipo de palavra sobre fé, né? Nós estamos vivendo aí quase um caos lá fora, pandemia, uma insegurança, um ponto de interrogação às vezes com relação a trabalho, finanças, enfermidade, né? E nesse momento, quando a gente se depara com essa situação lá fora, o que fazer? Nada melhor do que aplicar a nossa fé nesse momento, ouvir uma palavra sobre fé, né? Compreender sobre fé, ter fé, né? Ter fé num Deus que vai suprir nossas necessidades, às vezes com relação ao desemprego, às vezes com relação a enfermidades, inseguranças. Então, ter fé, confiar no Senhor. Então, acho que um momento propício para ouvir aquilo que o pastor pregou na semana passada. Né? E se nós formos falar de fé, o que seria a fé, se eu pudesse resumir fé numa ou duas frases? Né? A fé nada mais é do que a capacidade de reconhecer a nossa incapacidade diante das circunstâncias. Né? Quando a gente se coloca numa posição inferior a um Deus superior. Então a fé é a nossa capacidade de reconhecer a nossa incapacidade diante de circunstâncias. Né? E é um momento que a gente se coloca numa posição inferior a um Deus superior. E é aí que a gente vê o mover do Senhor nas nossas vidas, porque quando a gente tem que exercer fé, aplicar fé, nos obriga a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, e é aí que Deus se move. Porque nós nos colocamos como uma posição inferior a Ele, e é aí que a grandeza dele se manifesta através da nossa fé. E se você meditar aí, né, e parar para pensar um pouquinho, muito do que você tem hoje na sua vida foi alcançado através, às vezes, da sua fé. Claro que muitas coisas vieram através das bênçãos do Senhor com promessas incondicionais, né, que Ele nos dá de bom grado, mas muitas coisas foram adquiridas através da nossa fé. Mas é importante a gente entender dois pontos. O primeiro, ainda que você tenha alcançado através da sua fé, né, ele não foi alcançado apenas para cumprir um capricho seu. Ou seja, mesmo que você tenha tido fé para conquistar algo, aquele algo não foi dado só para suprir um capricho seu, uma vaidade sua. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, é que nós estamos cuidando daquilo. Apesar de você ter recebido isso da parte do Senhor através da sua fé, você nada mais está fazendo do que cuidando e zelando daquilo que o Senhor te deu. Ou seja, você está sendo mordomo do Senhor para cuidar daquilo que Ele te deu através da sua fé. Não é para o seu capricho, não é para as suas vaidades. É claro que às vezes o Senhor nos agrada com presentes, né? Mas nem tudo. Não é para o seu capricho, há um propósito. E eu queria falar um pouquinho disso hoje. Mas antes eu queria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está. E eu queria orar por um instante. Pai, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Senhor, que essa palavra venha trazer frutos, Senhor. Que essa palavra seja rema em nossas vidas. Que nós venhamos aprender com isso que tem sido ministrado. Toda a resistência, Senhor, que é em nós, seja ela de ordem carnal, espiritual, caia por terra nesse momento, Senhor. E que a gente consiga suprir, sugar tudo aquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Se você conquistou, se Deus te deu algumas coisas através da sua fé, e você cuida daquilo que Ele te deu através da sua fé, então eu queria que nesse primeiro ponto, né, o tema dessa ministração é mordomia cristã, né? Nesse primeiro ponto eu queria que nós entendêssemos qual que é a nossa ordem hierárquica aí nessa
classe celestial, se a gente pode dizer assim. Onde eu me encontro? Qual que é o meu papel? Em que lugar que eu estou nessa hierarquia celestial? Queria que você lesse um texto comigo, em Lucas 16, 13. Esse texto fala, basicamente, às vezes quando nós vamos usar, nós usamos para ministrar para finanças, dinheiro, ou algo do tipo, dízimos, né? Falar sobre a idolatria ao dinheiro. Mas hoje eu vou usar esse texto para que a gente possa entender em que posição nós estamos dessa hierarquia celestial. Lucas 16, 13 fala assim: nenhum servo, quero que você preste atenção aí, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores, ou a Deus e ao dinheiro, ou em outras traduções, a mamon. Então aqui está dizendo, está falando sobre servidão, ou seja, nós somos servos. E é importante você entender que não tem como você ser neutro nessa história. Aqui nesse caso em Lucas 16, ele está falando sobre servir a Deus ou ao dinheiro, mas talvez às vezes nós servimos outras áreas. Aí você fala assim, não, eu não sirvo ao dinheiro não. Mas às vezes você serve ao seu ego, à sua vaidade, a outros deuses. No caso nós aqui não, em nome de Jesus, amém? Amém. Então é só para a gente identificar qual que é a nossa posição, nós estamos na posição de servo. Então vamos colocar como se todos aqui, como eu creio, fôssemos servos de Cristo. Quantos são servos de Cristo aí? Levanta a mão. Amém. Então, primeiramente, já identificamos a nossa posição nessa hierarquia celestial. A de servos. Dando continuidade a esse texto, né, a esse ponto, eu já quero passar para um outro texto, que é Mateus 25, 14. Então você entendeu a sua posição nessa hierarquia, e agora nós vamos ver o que fala esse texto de Mateus 25, a partir do versículo 14. Aqui, só para explicar antes de entrar nessa parábola, nós vamos seguir duas linhas de raciocínio. Eu acho que todos conhecem esse texto, né? Vai falar de um senhor, que ele sai numa viagem em um dado momento, e ele tem 3 servos. Esses 3 servos, ele vai dar uma certa quantia financeira para esses 3. E além dessa quantia financeira, ele também vai permitir que esses servos cuidem dos bens, né, desse senhor. Ou seja, vamos seguir duas linhas de raciocínio aqui. A primeira, de uma maneira natural, como um senhor, vamos imaginar aí um fazendeiro, viajando. Então ele pega esses 3 servos que ele tem e dá talentos, nós vamos ler aqui, né, e ele viaja. E logo depois ele vai retornar, né, para fazer o acerto de contas com esses servos. E na outra linha de raciocínio que nós vamos seguir, nós vamos olhar essa parábola como se fosse o Senhor Jesus Cristo, deixando-nos aqui talentos para nós, sobre nossas mãos, e bens e benefícios, para que a gente use na obra, no reino. Então ele nos dá esses talentos, né? No primeiro exemplo nós usamos como se fosse talento, o financeiro, o dinheiro, cash. E nesse segundo exemplo nós vamos usar como habilidades, mas além das habilidades do talento, falando de habilidades, também financeiramente, porque você alcança a vida financeira, dinheiro, através das suas habilidades. E o Senhor deixou aqui. Amém? Compreenderam? Então essa linha de raciocínio nós vamos seguir dessa maneira. Vamos ler o texto lá. Mateus 25, 14, fala assim: também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. Então presta atenção aqui, já no início, confiou os bens, né? E a um deu 5 talentos, além dos bens, deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Importante você prestar atenção nisso. Porque senão você olha e você vai falar assim, nossa, mas Deus faz acepção de pessoas. Porque ele deu 5 para um, 2 e outro 1. Porque é de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os
e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou o buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Ou seja, o de 5 tinha 5, agora tem 10. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e o quê? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, viu que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Então, esse servo que ganhou 1 talento, já chega diante do senhor justificando, né? E ele começa, ele até coloca aí adjetivos ao senhor, né? Próximo. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e... Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com os juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Então, vendo essa parábola, você vê as 2 linhas de raciocínio que eu tinha explicado, né? Falando de Cristo aqui, seguindo essa segunda linha. Irmãos, eu vou falar de 3 princípios da mordomia cristã, já que nós entendemos que nós somos mordomos. Então, que o Senhor Jesus saiu e deixou para nós habilidades e talentos. E nós estamos cuidando desses talentos que Ele colocou sobre as nossas mãos, além dos bens. E eu vou falar de 3 princípios, já que você entendeu em que lugar você ocupa dessa hierarquia celestial. Eu vou falar 3 princípios dessa mordomia. Mas é importante você entender também que todos nós somos servos, né? Então, quando eu falar servo, você entenda mordomo. Eu queria que você fizesse um raciocínio bem rápido, uma dinâmica de raciocínio bem rápido. Feche seus olhos, rapidinho. Quando eu falar a palavra mordomo, o que te vem à cabeça? Pensou aí? Pode abrir. Vê alguém na sua mente de chinelo de dedo, maltrapilho, desajeitado? Aposto que não. Deve ter visto alguém elegante, né, decente, né, alguém importante. Por quê? O mordomo, ele cuida das coisas de alguém superior a ele, do Senhor. E ele não só cuida das coisas, ele cuida das coisas importantes. Então o Senhor, ele confia ao mordomo coisas importantes. Então o irmão que está do seu lado a ele é alguém importante, porque ele é mordomo das coisas do Senhor. Veja só a importância, você é elegante, você é fino, e você é mordomo do Senhor. Olha que maravilha. Então eu vou falar do primeiro princípio da mordomia. O primeiro princípio é o princípio da propriedade. O que é o princípio da propriedade? Nós vamos saber quem que é dono de tudo, de todas as coisas. Vamos lá no Salmo 24, os capítulos 1 e 2. Salmo 24, capítulos 1 e 2 fala assim: do Senhor é a terra e tudo, fala comigo, tudo. Tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Princípio da propriedade. Existe um dono, e esse dono é o Senhor. Então é importante compreender, aqui está falando o quê? O Senhor é dono de tudo, do lugar aqui onde nós estamos, do ambiente, céu, mar, terra, inferno, tudo vem da criação dele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então esse princípio, ele diz que o Senhor criou tudo e ele é dono de tudo. E é interessante como às vezes a gente faz birra que o Senhor tira coisas nossas, né? Mas é dele, tudo é dele. A palavra diz que tudo é dele. E se ele nos deu tudo,
Ele pode tirar a qualquer momento. Então o Senhor é Deus e todas as coisas pertencem a Ele. Vamos ver um outro texto, Salmo 50, verso 10 e 12. Agora, além do ambiente, além do lugar, eu dava o exemplo de manhã, é mais ou menos assim, né? Você que mora de aluguel, a gente tem o hábito de dizer assim, convida alguém para visitar, né, a nossa residência, a gente fala assim, vamos em casa? Vamos à nossa casa? Né? No fundo, não é nossa casa. É aluguel, a gente fala, é nossa casa. Se o dono chegar lá, ele é o dono. É mais ou menos esse princípio aqui, né, da propriedade, é do Senhor. Então você pode até falar que é seu. Né? Nós podemos até falar, mas não é muito não. Na verdade não é nada. Né? Nós estamos de mordomo. Então se o Senhor resolver tomar, segure aí, segura na cadeira. Olha que fala o Salmo 50 no versículo 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Veja só, além do Senhor ser dono do ambiente, do lugar, né, o Senhor ainda é dono dos animais, o Senhor é dono das pessoas, nossos relacionamentos, as pessoas à nossa volta. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Sua esposa está aí? Seu marido está aí? Olha para ele. Foi Deus quem deu. Não é muito seu. E a hora que o Senhor quiser retirar, Ele retira. Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas se Ele quiser recolher, Ele recolhe. Né? E a gente estava falando de princípio de multiplicação. Né? Nós temos que multiplicar nossos talentos. Falando sobre multiplicação, né? Como que está a sua esposa aí? Dá uma olhadinha. Né? Desde o dia que você casou. Melhorou? Seu marido, como é que está? Irmão, você está sendo um bom mordomo cuidando dele, dela? Você entendeu? Piorou ou melhorou? Que tipo de mordomo você tem sido com a sua esposa e você com o seu marido? Você que tem filho. Tá arrumadinho o bichinho? Criancinha aí? Né? Tá bonitinha? Como que está a educação? Como que você tem sido mordomo dele? Então, Deus colocou para você cuidar. Eu falava hoje de manhã, momento que eu meditava sobre isso, né? Eu me lembrei um dia minha esposa, um gato dela morreu e ela entrou no desespero, ela chorava demais. E é lógico que a gente tem sentimentos. Eu não choro pelo gato, né? Não chorei nesse dia. Ela não está aqui não, né? Não. Mas, irmão, é criatura do Senhor. Morreu. E eu me lembrava num dado momento, quando Abraão, o Senhor pede Isaac em sacrifício. E às vezes a gente entra num parafuso, né? Porque o Senhor deu, e de repente ele chega diante de Abraão, ele fala assim, vai e sacrifica. E de repente ele fala, não sacrifica mais. Sabe, naquele momento em que eu meditava, né, nessa palavra, né, eu creio que foi um momento que o Senhor estava falando a Abraão e fala para nós mesmos. Né, olha, eu estou te dando esse filho, mas não idolatre. A qualquer momento eu posso tirar, ele é meu. Então compreenda. Né? Às vezes nós perdemos entes queridos, familiares, né? E a gente se revolta contra Deus e não compreende, né? Que essa pessoa talvez esteja num lugar melhor, talvez não, cremos que está num lugar melhor, se foi nos braços do Senhor, mas que é dele. E às vezes a gente se rebela, né? Não aceita. Então é muito importante a gente compreender esse princípio. Tudo é do Senhor, fala tudo é do Senhor. Então não se apegue às coisas, não se apegue a bem material, não se apegue ao seu trabalho, não se apegue a nada, não se apegue à casa, porque tudo é do Senhor. E sabe, irmãos, isso é tão poderoso, né? E mesmo que você não queira aceitar que tudo é do Senhor, eu te provo que tudo é do Senhor. E quando você morrer, nem o seu corpo você leva. Quando você morrer, você não leva nada no caixão. Como diz o pastor, caixão não tem gaveta. Você pode amontoar riquezas aqui à vontade e falar que você é milionário e que isso tudo é seu. Mas quando você morrer, ainda que coubesse no caixão, você não vai levar. Nós não levaríamos, nós não vamos levar.
Então tudo é dele. Nada é para que a gente se apegue, tudo tem um propósito. Amém? E como eu estava falando, já estava entrando nessa linha, né, falando sobre o corpo, olha o que fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Falando sobre o corpo, olha o que fala em 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nosso corpo é para glorificar o Senhor, é templo do Espírito Santo. Brincava com o Gabriel lá atrás, né? Eu falei, né, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né, eu e o Gabriel, nós somos uma mansão. Né, porque, nós somos... Não apoio a gente tem que cuidar da saúde, né? Mas eu brinquei com ele, falei, gente, né, nós somos uma catedral, igual o pastor falou. Somos uma mansão, tem espaço para o Espírito Santo. Mas da mesma maneira que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então eu posso sair fazendo o que eu bem entender do meu corpo. Daí vem aquela famosa pergunta, mas é pecado colocar piercing? É pecado botar um alargador? É pecado fazer tatuagem? É pecado isso? É pecado aquilo? Irmão, não sei. Eu sei de uma coisa. Toda atitude que você tem com o seu corpo vai definir aonde você vai chegar e quem você vai alcançar e quais pessoas vão ouvir a palavra ministrada da sua boca. Então, o propósito do Senhor também depende de como você cuida do seu corpo, como você se porta. Vou dar um exemplo. Não, quero deixar bem claro que não tenho nada contra quem tem piercing, né? Também já fui dessas doideiras aí, já usei também. Não tenho nada contra quem usa alargador. Mas digamos que vou usar o Carlão, de exemplo, só, né, ele riu. Vamos dizer que o Carlão, ele cisma, de repente, depois de ser conhecedor da palavra, né, Deus tem um projeto para ele nos jovens aí e tudo mais, e daí ele fala assim, vou fazer uma tatuagem. Aí ele faz um coração aqui no peito, né, com uma flechinha, faz outra aqui no braço, faz um outro braço, não contente, ele vai e forra o pescoço, aí ele vai e coloca um piercing aqui, um alargador. Já de começo, todo mundo já ia assustar, né? E daí, de repente, ele fala assim, agora eu vou pregar o evangelho, né, que os jovens aqui não estão legal, eu vou pregar o evangelho e vou lá na Praça da Bandeira. E daí tem a tribo lá, né, uns outros caras lá de alargador e piercing e tudo mais. Aí o Carlão achou alguém para ele pregar. Mas não, ele fala, eu sou ousado, eu vou pregar aqui para o primeiro que passar. Então passa um senhor e uma senhorinha ali de 50 anos, e o Carlão começa a pregar o evangelho para aquele casal ali de 50 anos, 60 anos, cheio de piercing, das tatuagens, e falando da gíria. Irmão, raciocina comigo, você acha que realmente o Carlão vai alcançar esse casal? Aí você vira e fala para mim, não, aí você está sendo preconceituoso. Não. Eu te dou um outro exemplo. O pastor foi viajar, eu brinquei até com o Marcos ali, eu falo assim, eu vou revolucionar, né? O pastor não está aqui. Então eu coloco o meu chinelo de dedo, a minha bermuda e a minha regata e o meu boné, e eu venho aqui pregar, eu subo no púlpito e venho pregar. Primeira coisa, os irmãos que estão lá fora, metade lá no fundo já ia sair, antes de começar a ministração. O restante ficou e ia ligar para o pastor. Né? E os discipuladores aqui, doidos para me pegar. Vocês não iam receber a palavra. Por quê? O meu corpo, o que eu faço com ele, vai definir quem eu vou alcançar, na onde eu vou chegar, se eu vou alcançar o propósito ou não do Senhor. Então, portanto, antes de fazer qualquer coisa com o seu corpo, consulte o Espírito Santo. Se é de acordo com o que ele quer para você. Antes de mexer no seu corpo. Eu reclamo tanto que o vizinho e a vizinha não se converte. Até mesmo no fórum, irmão, para você entrar, você tem que entrar com uma roupa adequada. Você não entra de regata, você não entra de bermuda, né? A gente respeita. Então, eu quero converter o meu vizinho e a minha vizinha. Aí a esposa vai lá, chama o marido, vamos na vizinha pregar o evangelho.
coloca o decotão, a mini saia, e vai, chama o marido e vai lá pregar o evangelho para o vizinho. O vizinho vai se converter, irmão? Vai se converter a mulher, né? Então, às vezes, esse tipo de conduta, o que a gente faz com o nosso corpo? Se é templo do Espírito Santo? Né? É importante a gente entender isso. O nosso corpo ele foi dado por Deus para ser tabernáculo do Espírito Santo. Nem o nosso corpo é nosso, como eu disse. Você pode até não aceitar, mas eu te garanto que você vai morrer e você não vai levar o seu corpo. Conheço só 4, biblicamente, né, que foram com um corpo físico. Jesus, Enoque, Moisés e Elias. Né? Não conhecemos outro. Então, esse é o princípio da propriedade. Entender que apesar das coisas estar nas nossas mãos, elas não são nossas. O seu tempo, irmão, nem o nosso tempo é nosso. Nós temos que administrar o nosso corpo, a nossa saúde. Como que você é mordomo da sua saúde? Essa parte eu vou pular também, da saúde. Né? Mas como que a gente administra a nossa saúde? Como que a gente é mordomo da nossa saúde? Do nosso tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Filhos, família, dinheiro, irmãos. Como você administra o seu dinheiro? Nós vamos falar aqui de um princípio da multiplicação. Como que você administra o seu dinheiro? Então, seja fiel no pouco, com tudo isso. Com o seu dinheiro, com a sua saúde, com o seu tempo. E você vai ser colocado no muito. Amém? O segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Agora o bicho pega. O segundo princípio da mordomia, o princípio da responsabilidade. Então, o primeiro ponto importante é se livrar da dívida. E quem está debaixo da dívida está escravizado. É pecado emprestar dinheiro? Acho que não. Inclusive, se quiser, me empresta. Estou brincando. Não é pecado, irmão. O problema é você ter a consciência que a partir do momento que você pede emprestado, você se torna tanto escravo da dívida quanto da pessoa. E o problema é que tem muita gente que empresta e fica bravo de ser cobrado. Olha o que fala em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é o quê? Escravo de quem empresta. Então tenha consciência. Eu sei que às vezes a gente passa por situação difícil, momentos difíceis, mas se você for um bom administrador da sua vida financeira, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, você não vai precisar emprestar. E caso precise, tenha consciência do que gera o empréstimo, a escravidão. Tomar dinheiro emprestado, você se torna escravo de quem você pediu emprestado. Às vezes o irmão recebeu, nós estamos em dezembro, o irmão já gastou o 13º e o salário de janeiro. Não administra a vida financeira. E daí olha para o irmão do lado, né, que está bem financeiramente, a vida... Aí questiona Deus, por que o Senhor está dando? Ser fiel no pouco e no muito você vai ser colocado. É de acordo com a sua capacidade, os talentos são dados. Olha, Lucas 14, 28, 30, fala o quê? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Ou seja, tudo o que você for fizer, calcule. Veja se está no seu orçamento, veja se tem condições. Vai lá na Casas Bahia, compra uma TV de 60 polegadas, né? E não tem o painel nem o rack para colocar a TV. Já parou para pensar, irmão? Como tem gente que faz certas coisas? Então, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Não é pecado, tá, irmão, você comprar uma TV de 60, de 50, de 40, glória a Deus se você tem condição. O problema são as prioridades e como você administra a sua vida financeira. O dízimo é do Senhor, por mais que às vezes o irmão tenha resistência, não se dá dízimo. Dízimo você devolve. Eu não posso dar algo para alguém que já é dele.
dízimo você devolve. Então, às vezes, o irmão fala que não tem condição de auxiliar na obra, de dizimar, mas está endividado com a prestação de não sei quantas lá, de uma coisa superficial que comprou, né? E todo endividado. E daí reclama para Deus que o irmão do lado tem mais, mas ele não compreende que é uma questão de administração. Então, organize a sua vida, planeja com responsabilidade as suas finanças. E o que sobrar, guardar para um fundo de emergência e para investimentos. Né? A gente falava sobre, o Jefferson, acho, uma vez ministrou, sobre como a gente lidar com nossas finanças. Irmão, nosso salário, nós nunca baseamos a nossa vida com 100% do nosso salário. Ou seja, nunca programe a sua vida com 100% daquilo que você ganha. Primeiro, porque 10 é do Senhor. Segundo, tire 10, né, para uma emergência, para guardar na poupança. Tire mais 10 para você se divertir, para você sair, passear, né, e viva com o restante. Para as contas, para as coisas. Ou seja, se organize. É fundamental. Mas o irmão ganha um valor e gasta 110% daquilo que ganha. Quando recebe, não tem mais nada. Então, uma boa administração das finanças também mostra e nos aponta que nós somos um bom mordomo. O terceiro princípio que eu quero falar é o princípio da prestação de contas. Esse texto não está aí, mas eu queria que você colocasse Gênesis 1:28, se possível. Então vamos falar do terceiro princípio, que é o princípio da prestação de contas. Sabe, irmãos, como eu disse na primeira linha de raciocínio, nós falávamos do Senhor aqui, que foi deu os talentos para os 3 servos, e nós falamos aqui nessa linha de raciocínio do Senhor Jesus, que subiu aos céus, e em dado momento vai voltar para prestar contas daqueles talentos, daquilo que ele deixou sob nossos cuidados como mordomo. Lá em Gênesis 1:28 fala assim: Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Ou seja, para nós multiplicarmos os nossos talentos, multiplicarmos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Colossenses 3:23 e 24 fala assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Não, está errado esse texto. Deixa eu seguir aqui, ó. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão recompensa do Senhor. A recompensa de herança é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 23 e 24. Então, um dado momento, o Senhor vai voltar e Ele vai nos consultar disso tudo que está nas nossas mãos, que Ele deixou nas nossas mãos, que é o terceiro princípio da prestação de contas. E aí vem a pergunta que ela tem que ficar na sua cabeça: o que você tem feito como mordomo do Senhor com a sua esposa e com o seu cônjuge? Como mordomo do Senhor, o que você tem feito com o tempo que Ele lhe deu? Às vezes você aponta para o irmão do lado e você fala: não, ele tem mais tempo que eu, é por isso que ele faz, ele desfaz, é por isso que ele está em todo culto, ele está em toda a célula. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus deu 24 horas para todos. Então, não é uma questão do tempo que Ele deu, que o irmão tenha mais que você, não. É a questão das prioridades. O tempo é o mesmo para todos. E eu queria que nós voltássemos em Mateus 25. Nós vamos ver essa parábola, versículo por versículo, de alguns que eu separei aqui, para que não fique nenhuma dúvida da bondade do Senhor. Porque, primeiramente, né, quando a gente olha os talentos do Senhor, talvez que o Senhor deu, a gente fala assim: o Senhor é injusto. Porque o Senhor vai dar 1 para um, 2 para outro e 5. Deus está fazendo acepção de pessoas? Não, vamos olhar lá a parábola.
Põe Mateus 25:14 para mim, por favor. Olha o que fala lá. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Primeiro, seus bens. Então o Senhor deu condições, né? Deu os bens para que aquele servo cuidasse. Os 3 servos, na verdade. Próximo. E deu a um 5 talentos e ao outro E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com o quê? Com a sua capacidade. Então Deus não é um Deus injusto. Deus deu de acordo com a capacidade. Então o que ele deu foi de acordo com a capacidade de multiplicar. Ao 2, de acordo com a capacidade. E assim por diante. Segundo verso. Queria que você... 20, põe no versículo 20 para mim, por favor. Olha o que o Senhor disse, olha o que acontece nesse momento. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5, próximo. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e... De novo, vamos lá, muito bom, servo bom e... Fiel. Irmão, multiplicação significa fidelidade diante do Senhor. O texto que eu pedi para colocar de Gênesis 1:28 diz isso. Às vezes, você não aceita quando a gente investe, quando a gente empurra, dá uma forcinha para que você cresça, para que você multiplique no seu trabalho, para que você avance e faça uma faculdade, né? O pastor empurra, auxilia, motiva. Quando fala para o irmão multiplicar a célula, nossa, é um absurdo. Mas isso aqui é princípio. Se você quer ser colocado no muito, seja fiel no pouco que o Senhor te deu. Então, multiplicação é princípio do Senhor. Quem multiplica é fiel. Não é uma questão de números, é uma questão de capacidade. Lembre-se que no versículo 14, o Senhor diz que deu de acordo com a capacidade. Ou seja, se Ele te deu 1, é porque você tem capacidade de multiplicar esse 1. Terceiro, verso 26. Da mesma maneira que quando você multiplica e devolve os talentos multiplicados ao Senhor, olha o que fala no verso 26. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Esse servo que devolveu da maneira que estava, ele foi mau e negligente. Quando você devolve algo para o Senhor de uma maneira, da mesma maneira que você recebeu, você é mau e negligente. Por isso que eu estou falando sobre mordomia, sobre cuidados. Como que você faz com a sua vida financeira? Né? Coloca na sua cabeça que o Senhor, Ele nos colocou para ver coisas grandes. Às vezes há 10 anos, numa empresa, ganhando o mesmo salário, satisfeito, sem princípio de crescimento, sem querer multiplicação. É pecado? Não, mas realmente você foi criado para isso? 20 anos, na mesma toada, na mesma pegada. Capacidade, o Senhor deu capacidade para multiplicar. Os filhos, não motiva, não cuida, não ensina. A esposa, né? Eu lembro uma vez uma ministração que falava sobre nós, chegando com os nossos discípulos, nossa família. Já imaginou o Senhor Jesus diante de você e fala, o Senhor Jesus pergunta a você, o que você tem para mim? Senhor, tenho eu, estou bem, olha, forte. E cadê o restante? Aqui minha mulher, lá meus filhos, a mulher toda capenga, né? Toda acabada. Como que você cuidou? Como que você está cuidando dos filhos, da família? Como você está sendo mordomo nesse aspecto? No versículo 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Já imaginou, irmão? Por que Deus fez isso? Por que o Senhor fez isso? Imagine, vou dar um outro exemplo aqui. O Carlão, ele tem uma mega empresa. Amém? E nessa empresa ele precisa que o dinheiro dele gire e multiplique. Então ele vai lá, ele contrata o ISO e... glória a Deus. Contrata o ISO, vai lá, contrata o Henrique e contrata o Rafael. Então ele chega no ISO, dá 500 mil para o ISO, dá 200 para o Rafael e dá 100 mil para o Henrique. E em um mês ele precisa que esse dinheiro gire, né, para que a empresa gire. Passa-se um mês, ele chega diante do Rafael
E o Rafael, toma aqui 400 dos 200 que você me deu. Aí chega no Islo, toma aqui 1 milhão dos 500. A empresa vai girar o mês. Aí chega no Henrique, ó, toma aqui os 100 que você me deu. Melhor, toma 99, um é para mim, né, tomar alguma coisinha em um suco. Né? Então, irmãos, pare no ponto de vista do Carlão. Você acha que o Carlão vai dar mais alguma coisa para o Henrique? Rapaz, ele vai pegar os 100 que o Henrique devolveu e provavelmente deve dar 50 para o Rafael e 50 para o Iso. Isso é princípio, irmãos. O reino de Deus não é brincadeira. O que eu vou ficar fazendo com o talento enterrado, parado? Qual a motivação que o Senhor tem de deixar algo na minha mão parada? Não tem sentido. E não adianta a gente cobrar o Senhor de tomar algo em que nós não estamos investindo. O que adianta eu ser o cara, o top, o cara financeiramente próspero, bem-sucedido, se o meu dinheiro fica no banco, eu não posso abençoar alguém, eu não posso cooperar com a obra, eu não posso dar uma carona, eu não posso investir. Eu não estou dizendo que o Senhor vai tirar isso de você, irmão, longe de mim. Que Deus te prospere mais e mais e mais e mais. Mas entenda o princípio do ser colocado no muito. Depois que eu estava ouvindo sobre, meditando, né, nessa ministração, tem um ponto dela, né, em que o Senhor fala assim, que Ele vai tirar do pouco e colocar no muito. E aquilo gerou uma coisa na minha cabeça, eu falei, mas quanto que é um talento? Né, para o Senhor falar que é pouco, quanto que é um talento? E aí eu fui pesquisar, tem vários valores que muitos falavam, e hoje de manhã, né, pastor, enciclopédia, falou que era 12 milhões, exato? 35 quilos de ouro, que hoje seriam 12 milhões. E olha só, quando o Senhor vai resgatar esse valor, ele fala assim, do pouco. Agora, eu pergunto para você, 12 milhões, irmão, é pouco? 12 milhões, um talento, 12 milhões, é pouco? Eu não sei. Mas eu vou fazer uma pergunta, vou usar o Carlão de novo. O Senhor vai te prosperar, em nome de Jesus. O Carlão, eu chego diante do Carlão, e eu falo assim, Carlão, eu tenho 12 milhões aqui na minha mão. E eu vou te dar esses 12 milhões, só que você faz o que você quiser com ele. Só que daqui a 20 anos eu vou voltar. E eu quero esses 12 milhões de volta. É muito 12 milhões, irmãos, para o Carlão? Sim ou não? Sim ou não? Sim, 12 milhões. Mas eu vou mostrar para você que, às vezes, depende. O Carlão, como eu sei que é um cara inteligente, ele vai já sair, ele não vai nem esperar eu virar as costas, e ele vai pegar esses 12 milhões, conexão veicular. Nossa, vou comprar vários carros, vou lá, compro, invisto. Nossa, tem oficina mecânica, vou comprar um elevador, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou dar para a Bia passear no shopping, em nome de Jesus, glória a Deus. E aí o Carlão investe e tal, e passa um ano, o Carlão desses 12 milhões, ele teve um gasto, né? Ele entregou o dízimo também, porque ele é um homem de Deus. Passando isso, passa-se 2 anos, o Carlão com esse investimento, daqui a pouco ele já tem várias empresas, ele tem apartamentos, ele tem... Enfim, o Carlão foi e investiu. E eu sou um amigo dele. E passam-se 20 anos. Quando eu volto para resgatar os meus 12 milhões, o Carlão está mais rico que eu. E aí ele me entrega os 12 milhões. E ele prosperou e fez multiplicar esse valor. Então 12 milhões é muito? É muito? Eu vou mostrar para você que talvez não. Do contrário, o Carlão vai e ele segue uma outra linha de raciocínio. Então ele pega esses 12 milhões. Se o louvor quiser subir, em nome de Jesus. Então o Carlão pega esses 12 milhões. Ele acaba de receber das minhas mãos. Quando eu viro as costas, o Carlão fala, nossa, 12 milhões. Dá para mim fazer. Aí ele pensa. Não, eu não vou fazer nada não. Porque daqui a pouco o Éder volta e eu vou ter que devolver esses 12 milhões. Então vou mostrar para ele que eu sou um cara bom. Vou guardar esses 12 milhões aqui.
Ele abre uma gaveta, põe os 12 milhões, e os 12 milhões ficam lá, 20 anos. E de repente eu volto, estão lá os 12 milhões. 12 milhões foi muito ou pouco na mão do Carlão? Vou pedir para que você responda bem alto. 12 milhões foi muito ou pouco na mão do Carlão? Não, eu vou mais longe, foi nada. 12 milhões na mão dele não foi nada. Não é a questão, não são os valores, a questão é o que você faz com ele. Por isso o princípio da multiplicação. Por isso que o Senhor às vezes tira. Porque não tem sentido você ter um talento e o Senhor entregar nas suas mãos e ele ser enterrado e ficar 20, 10, 30, 40, 50 anos parado, sendo que na mão de uma outra pessoa ia estar se multiplicando. Por isso, novamente, eu pergunto para você, o que você tem feito com as mordomias que o Senhor tem colocado, com as pessoas que o Senhor tem colocado à sua volta? O que você tem feito com o seu tempo? Talento enterrado diante do Senhor significa nada, não significa pouco, não significa nada, nada. Não adianta você ter uma Ferrari se você deixar ela encostada, se você não dá carona para ninguém, se você não passeia, se a sua família não se diverte. Não adianta, talento enterrado é nada. Se você pudesse colocar de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor colocou coisas para nós cuidarmos. O Senhor nos deu capacidade de multiplicar. Como nós lemos ali na parábola, talvez você olhe para o seu irmão e você fale assim, mas é muito fácil. Eu não multiplico na minha célula porque talvez eu tenha um talento. O irmão ali, ele tem mais tempo. O irmão, ele não tem filhos, ele tem tempo de correr atrás das coisas. O irmão ali, ele tem um carro melhor que o meu. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem a ver com a capacidade de multiplicar. O bairro onde eu estou é terrível, não dá. Capacidade. Se o Senhor te colocou lá, capacidade para multiplicar. Não, mas o marido ajuda a esposa. Capacidade. A multiplicação tem a ver com a capacidade. O Senhor não te deu um talento sem que você saiba lidar com ele, sem capacidade nenhuma de multiplicar esse talento. O Senhor não te deu 2 talentos sem você ter capacidade de administrar. O Senhor não te deu 10 crianças, 5. Agora eu te faço uma pergunta. O que adianta você saber tocar uma guitarra maravilhosamente bem e você ser o cara, o top, se você não consegue sair do seu lugar e servir a obra do Senhor e mostrar que para nós é adorar o Senhor tocando a bela guitarra? Que adianta você ser próspero se o dinheiro é preso, é retido e não pode abençoar a obra? Que adianta você ter talento se a mulher top que sabe ensinar uma criança, que sabe cuidar, mas você não se dispõe e você pega esse talento e você enterra? Talento enterrado diante do Senhor é nada. Essa é a realidade. Que adianta você ser o top na sua empresa? Você ensina, você ministra, lá você prega, lá você sabe falar do evangelho, lá você sabe fazer tudo. Você tem uma dinâmica de grupo que é fantástica. Mas quando chega diante do Senhor para servir, para cuidar de alguém, você não usa. Talento enterrado diante do Senhor é nada. Irmãos, nós temos que parar de dar desculpas. Se você tem um talento, é esse que o Senhor te deu. Junto com o talento, Ele deu a capacidade de multiplicar. Se você tem 2, irmãos, por favor, traga 4 ao Senhor. Se você tem 5, traga 10. Seja colocado em 20. Mas chega de dar desculpa e argumentos para nossa infrutilidade. Seja na nossa vida financeira. Para de olhar o que o irmão tem e olha o que Deus te deu. Seja nos nossos filhos, seja educação, seja em todos os aspectos. Seja no nosso nível de relacionamento. Multiplique os relacionamentos, alcance vidas. Queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Você é mordomo do Senhor.